Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro Jesus no Lar, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Então a gente está estudando agora o capítulo 17, a exaltação da cortesia. Antes da gente entrar no nosso estudo, que nós possamos elevar o nosso pensamento até os pés do divino amado Mestre Jesus, ter confiança em si mesmo, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Porque se Deus te deu a oportunidade de estar hoje encarnado, é porque ele acredita em cada um de nós. Então basta que nós acreditamos em nós, olhando para dentro de nós, conhecendo a ti mesmo e, a partir desse ponto, fazendo a nossa reforma íntima. Então é isso que Jesus espera de nós, auxiliando sempre aqueles que batem à nossa porta. E o maior auxílio que possamos fazer é a nossa transformação interior. Porque não mais falaremos de amor, mas exemplificaremos o amor verdadeiro perante as nossas atividades do dia a dia, como é o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dando continuidade aqui do nosso estudo do capítulo 17, a exaltação da cortesia. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclama espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente, em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureloava a presença do mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vangueou o olhar através dos circunstantes como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoassem a alma. Pedro cobrou o ânimo e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor visitar-me a casa, não devo recordar-lhes os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei, sem qualquer admoestação fraternal, aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referistes? Então, antes da gente continuar o texto, vamos para a nossa reflexão, uma pequena reflexão. A gente precisa entender que Jesus, sendo o nosso irmão mais velho, já reencarnou várias vezes até atingir o seu grau de evolução. Então é o nosso espírito mais velho, o nosso irmão mais velho, já tem o seu grau de evolução muito grande, é o administrador do nosso planeta Terra e reencarnou por amor para a nossa salvação. Então, como ele mesmo disse, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então olha o sacrifício que o próprio Cristo fez. Além de nos orientar e estar conosco constantemente, veio, se fez carne, se fez presente e ainda complementa dizendo que estará com nós até o fim dos tempos. Então Jesus conhece a nossa moral, Jesus conhece nós perfeitamente. Então, através das perguntas que Jesus faz ali, a gente consegue perceber que ele espera algo mais, das nossas respostas. É uma prece sincera que a gente faz muitas das vezes conosco, que é direcionada à espiritualidade. Então, Jesus
conhece todos nós e espera de nós. E Deus igualmente, porque Deus já nos dando a oportunidade da reencarnação já é um sinônimo de confiança, né? Então, o nosso Pai Celestial acredita em nós. Por isso, nós temos sempre a oportunidade de estar aqui e fazer o nosso melhor. Então, aqui a gente precisa entender, né, conforme a gente disse, que Jesus não pegou nada pronto, né? Jesus não pegou as coisas já organizadas. Os próprios discípulos tinham as suas dificuldades, como todos nós temos. Então Jesus pegou o material e foi construindo dia a dia, momento a momento, aproveitando cada oportunidade. E ele exemplificava em cima de atitude. Então Jesus falava, explicava e dava o exemplo. Na grande parte dos seus exemplos, ele fazia questão de levar os seus discípulos com ele para que pudessem aprender. Como Jesus disse, né, quando estava próximo da sua partida, o que Jesus disse para Pedro? Pedro, tu me amas? E Pedro responde sim. Então muitas das vezes nós respondemos no automático, mas a gente não para pensar se verdadeiramente a gente se sacrificaria por aquilo. Então, às vezes a gente fala, sim, nós faríamos, mas quando surge a oportunidade, talvez a gente para perante a oportunidade porque colocamos outras questões à frente. Então, Pedro pergunta para ele, tu me amas? E ele, sim. Pergunta de novo, tu me amas? Na segunda pergunta, ele provavelmente já fica meio em dúvida, porque ele diz, tu sabes que eu te amo. Então, Jesus está reafirmando, porque uma segunda pergunta é como se eu realmente questionasse para mim mesmo. Eu tenho certeza disso que eu estou falando? Realmente? Eu deixaria tal coisa por esse compromisso? Então são situações que a espiritualidade espera de nós. É como uma prece, né? Uma prece sincera. Então a prece sincera, ela é ouvida, né? E a gente sempre é atendido. E Deus, ele é tão bom que mesmo às vezes a gente não fazendo, né, a nossa parte, a gente recebe sempre um amparo divino. Então, assim, como o sol, por exemplo, por mais que a gente não observa, ele sempre faz o seu trabalho, né? Então, a vida sempre faz o seu trabalho e Deus espera de nós igualmente o nosso trabalho de união com essas forças divinas para que a gente também se torne divino. Então, aqui ele diz, e ele faz essas perguntas, no caso, para entender o que eles entendem, e Jesus, na sua sabedoria divina, fica silenciosamente esperando a resposta de cada um, todas as cogitações. Então eu imagino todos eles na presença do Cristo, né, com todo aquele magnetismo, todo aquele conhecimento, então todo mundo fica meio receoso, mas o Cristo sempre sorrindo e se fazendo humilde para que os outros pudessem falar. Então é como se Jesus diminuísse ainda mais o seu brilho para que os outros pudessem brilhar mais e deixar exemplificar a sua vontade. E a gente tem isso no nosso livre-arbítrio, né? O próprio Deus, o nosso Pai, nos deixa à vontade para que nós façamos o que nós desejamos. Mas Ele pede que nós nos orientamos para que não caiamos e não venhamos a sofrer o choque daquela situação que nós praticamos. Porque Deus, ele é amor, e todas as vezes que agimos contrário a isso, nós sofremos as consequências. Então aqui a gente percebe que Jesus tenta mostrar para os discípulos o eixo do equilíbrio. Então nós precisamos ter no equilíbrio, ou seja, não é ir muito além e se fazer às vezes até de coitado, ou passar do limite e se tornar prejudicial. Então é o ponto do equilíbrio. Por isso nós temos uma bússola chamada consciência. E essa consciência é que vai ditando as nossas regras do dia a dia. Então aqui a gente percebe na leitura que uma das pessoas questiona o seguinte: se o Evangelho reclama espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Então aqui a gente vê que essa foi o primeiro questionamento e Jesus espera outros questionamentos que a gente vai ler mais abaixo. Só que Jesus não concorda com esses questionamentos. Dá a entender que ele está querendo dizer que a gente deveria tratar o bem em forma agressiva contra o mal. Só que Jesus, ele não é agressivo. A espiritualidade, a lei de amor, ela não é agressiva.
Então, se a gente perceber todos os espíritos que vieram em nome do Cristo para fazer um bom combate, como diz Paulo, é demonstrando para todos aqueles que estão ao nosso derredor que o maior combate que nós temos é contra nós mesmos. Então, se ontem eu era de tal forma, hoje eu sou totalmente diferente. E a maior batalha que nós temos é cada um contra si, porque debater contra o outro às vezes é fácil, porque pode ser uma situação em que eu já venci em outras encarnações. Agora, conhecer a si mesmo, entender o que precisa melhorar e trabalhar esses pontos é difícil, né? É muito complicado. Então, por isso que o Paulo sempre dizia que é necessário lutar um bom combate em nome do Cristo, mas o maior combate é contra si mesmo, né? Então, a gente percebe que os grandes espíritos que vieram complementar, né, na época de Jesus, após Jesus ali, no ano 2 mais ou menos, esses espíritos vieram e eles fizeram um bom combate. Quando os espíritos sofreram em nome do Cristo, mas não se rebelaram, né? E espíritos valorosos, o próprio Paulo de Tarso, depois que compreendeu e se converteu, ele viu que não era mais pela espada, mas sim o combate interior. Então, o equilíbrio da inteligência, o equilíbrio da inteligência emocional, né? De realmente saber silenciar o mundo íntimo, construir um templo dentro do nosso próprio eu, como diz Jesus, entrar para dentro e fechar a porta e conversar com o Pai. Então isso é o nosso templo, ou seja, a nossa casa mental, é o nosso eu. Inclusive tem uma passagem do Emmanuel no livro Vinha de Luz, em um dos seus comentários relacionado a Jesus, onde ele diz que justamente Jesus foi crucificado numa cruz, né? Mas o símbolo da cruz, por exemplo, passou de ser de sofrimento para ser de libertação. E justamente a cruz, ela parece uma espada, só que fincada para a terra, ou seja, em sinônimo de paz e não de guerra. Então Jesus, a partir daquele momento, ou seja, a partir do descer depois de Cristo, houve uma nova simbologia para tudo isso, né? Então existe agora deu um novo significado ao sofrimento. Então Jesus realmente nos mostrou que nós somos credores, querendo ou não, né? E nós temos que pagar as nossas dívidas perante a nossa própria consciência, né? Então não é que Deus ele é justiceiro e que a gente tem que pagar o mal que a gente fez por mal, mas a nossa própria consciência, conforme a gente vai lapidando o nosso espírito, vai fazendo com que nós nos cobramos no sentido de querer pagar a nossa dívida perante o Criador, né? Porque a gente vai sendo sugado, vamos por assim, pelo fluido de amor, o fluido divino, aquele fluido de paz e de equilíbrio. Então nós seremos atraídos para Deus, porque nós somos filhos de Deus. Então todas as vezes que nós nos afastamos dos nossos propósitos divinos, dos nossos propósitos de ascensão, que nós traçamos, né, junto com a espiritualidade no plano espiritual e reencarnamos, nós vamos sentindo um vazio. Então, se nós agimos, por exemplo, nos focamos na questão somente material, somente vida material, e o espiritual não estiver equilibrado com o material, por exemplo, vamos tendo um vazio. E esse vazio vai se tornando porque a gente vai se afastando da essência, que nós temos esse propósito espiritual. Então, temos que andar equilibrado, né? Como a gente falou já no comecinho, o equilíbrio é muito importante entre a questão intelectual, entre o nosso próprio eu, em estar prestando auxílio àqueles que nos auxiliam dentro do nosso derredor e prestando o trabalho de auxílio perante a comunidade, né, também. Nós trabalhamos o nosso dia a dia para nós, né? Então a gente trabalha, a gente quita dívidas de forma inconsciente, então a gente tem um traçado espiritual que a gente não percebe, mas o nosso trabalho onde a gente não gosta muitas das vezes de estar trabalhando, a convivência onde a gente não gosta de estar convivendo, então são aprimoramentos e burilamento para o nosso próprio espírito de aperfeiçoamento. Então a gente está se aperfeiçoando. E todas as vezes, por exemplo, que a gente se rebela, a gente começa a voltar para o velho homem. Então é sempre a questão de paz, humildade e aceitação. Se a gente entende que Deus é soberano, justo e bom, por que a gente se rebela? Então a gente precisaria aceitar, já que Deus nunca errou. Se a gente parar para analisar a lei da física, o planeta que a gente vive,
tudo na natureza é extremamente complexa e funciona numa harmonia fantástica. E a gente se rebela por uma questão pequena, significa que somos nós. Então a gente precisa realmente, às vezes, diante de uma situação, agradecer, colocar o joelho no chão e agradecer a Deus pela oportunidade, porque aquela oportunidade é a oportunidade que talvez nós estávamos implorando antes de reencarnar, que faz com que nós dermos um salto, espiritualmente falando. Então, as oportunidades, o sofrimento, como Jesus passou por tudo aquilo que ele passou, e ele reexemplificou, ou seja, ele mudou o sentido do sofrimento, é justamente isso. É a gente realmente entender que o sofrimento é uma escada de evolução para o nosso próprio espírito. Porque nós estamos espíritos milenares, a gente não conhece o passado, a gente não sabe o que a gente fez, mas a gente sabe que a gente está aqui, e se a gente não está num plano evoluído, significa que ainda somos credores e devedores. Então é a gente realmente pagar a nossa dívida perante a nossa própria consciência. E conforme a gente vai trabalhando pelo próximo, a gente não precisa saber quem a gente prejudicou, a gente só precisa fazer da forma correta, fazer conforme a nossa consciência pede, da forma correta, seguindo nossos propósitos espirituais, estando sempre possível em contato com a espiritualidade, porque ninguém é desamparado. Então, como diz Mahatma Gandhi, a gente faz a nossa parte e Deus já faz a parte dele. Então a gente começa a transformação a partir de nós. Então é de um em um que as coisas acontecem. Então são nos pequenos detalhes que tem toda a diferença. Como diz uma frase do Emmanuel, não importa o tamanho da usina, ela pode ser gigantesca, mas uma tomada tem uma força gigante dentro daquela usina, ou seja, é uma pequena tomadinha que acende as luzes de toda a usina. É cada um de nós dentro do seu papel, fazendo o seu melhor, fazendo o que Deus colocou para fazer da melhor forma possível, não traindo a si mesmo, porque a gente sabe que a gente não faz retrocesso, a nossa vida não acontece retrocesso perante as questões espirituais. Então depois que a gente atinge uma ética, uma moral definida, a gente não retrocede. E todas as vezes que a gente começar a pender para esses retrocessos, normalmente gera um conflito interior. Então, a consciência pesa, gera um conflito e tal, porque você é impulsionado para frente. Então a gente é amparado por Deus 24 horas por dia, a gente só não observa, às vezes a gente desliga, mas a gente sempre precisa agradecer a Deus e caminhar positivamente, acordar sempre agradecendo, com sentimento positivo de que tudo vai dar certo, porque tudo está nas diretrizes da vida maior. Então eles mostraram através do exemplo uma moral e um caráter diferenciado. Então assim, sofreram todas as questões, todas as perseguições, mas não sonegaram a fé, estavam sempre em atividade, sendo perseguidos, estavam sempre trabalhando em prol do próximo. Então aqui continuando, Judas, por exemplo, ele fala que: Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? Então a gente já percebe quantas vezes a gente não age igual, o Judas agiu naquela época, porque hoje ele já é um espírito evoluído, Mas como ele agiu naquela época? Quantos de nós ainda hoje não agimos dessa forma? Às vezes a gente fala assim: nossa, eu fiz tanto, e a pessoa tem mérito por isso. Então é como se eu estivesse carregando a pessoa nas costas. Mas na verdade, não existe isso. Então todas as oportunidades que nós temos de auxiliar, a gente está dando o exemplo. E todas as vezes que a gente cobra, porque as nossas atitudes dizem, mesmo que a gente não abra a boca, a pessoa percebe. Então existe força maior do que você lutar contra si mesmo. Quando alguém, por exemplo, ir lá e te agredir, você virar a face para tomar um tapa no outro lado, como Jesus mesmo disse. Se alguém te bater de um lado, oferece o outro. Então isso é a maior do combate que nós possamos fazer, do maior exemplo para conosco mesmo, mostrar para nós mesmos: eu fui forte. Porque isso sim é sinônimo de fortaleza. Eu ser dono de mim e controlar todas as minhas atitudes e os meus pensamentos. Então todas as vezes que nós nos desesperamos, todas as vezes que a gente cai no desespero, que a gente age no impulso, são instintos. Mostra que às vezes nós estamos ainda um pouco longe de quem gostaríamos de ser, mas estamos esforçando, ou talvez estamos um pouco longe ainda do que realmente Jesus espera de nós. Então a maior força é o autocontrole.
Então a gente olha e a gente percebe sempre quando Emmanuel narra, por exemplo, nos seus textos, que Jesus, quando ele falava, ele tinha uma simplicidade no olhar e uma paz muito, muito serena e muito profunda. Então nada abalava psicologicamente ele, porque ele tinha uma certeza absoluta. Então a partir do momento que nós tivemos essa certeza, que nós fomos tendo amadurecimento espiritual, a gente vai caminhando e vai entendendo que cada oportunidade da nossa existência é uma oportunidade de trabalho para o Criador e para nós mesmos. Então a gente vai gerando bônus horas, né, como diz André Luiz. Então esses bônus horas são em benefícios nossos, a gente só tem a ganhar. Então contribuir com o próximo é contribuir consigo mesmo. Então não é esperar que o outro venha e bata na minha porta. É nós passamos a fazer diferente, nós passamos a auxiliar e bater na porta daqueles que necessitam. Então uma prece, o espírito ele reencarna, então ele reencarna com as dificuldades que traz para o corpo. Então uma prece já é um grande meio de auxílio. Uma contribuição em serviços sociais é de grande auxílio. Frequentando os nossos trabalhos diários, no caso na fraternidade espírita e tal, com pensamento e fé, a gente vai estar doando de alguma forma ali ectoplasma, magnetismo, alguma coisa que vai contribuir com os bons espíritos. Todos nós somos responsáveis pela faixa vibracional do planeta. Então se a gente está com o nosso pensamento equilibrado mentalmente, positivamente, contribuindo com o Cristo, é um a menos. Então eu estou fazendo a minha parte. E como diz o Emmanuel em uma das suas falas, a gente precisa fazer o máximo que a gente pode para tentar ajudar aqueles que estão ao nosso derredor. E aqueles que estão ao nosso derredor e a gente não consegue ajudar porque eles não querem ou por qualquer outro tipo de coisa, a gente continua fazendo o nosso papel corretamente. E Deus faz a parte dele. Então esse já não é problema nosso, já é um problema que Deus e os bons espíritos vão resolver. Mas ninguém vai ficar para trás. Então aqui, continuando, a gente ainda tem a observação de Pedro. Então o que o Pedro já diz? Ele já diz o seguinte: se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhes os imperativos do acatamento recíproco, entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos meus caprichos. Só que aqui a gente observa lá na frente também que não é 100% correto. Porque Cristo precisa de espíritos que sejam equilibrados. Como a gente diz, eu estar realmente no controle do meu próprio eu positivamente, em benefício do próximo, em benefício da espiritualidade superior e dos nossos que estão ao nosso derredor. Então Jesus e os bons espíritos esperam de nós o equilíbrio. Então que a gente faça, por exemplo, as nossas leituras de entendimento, que a gente entenda, que a gente se sacrifica para entender, que a gente mantenha o nosso equilíbrio certinho, o equilíbrio da nossa razão, das nossas emoções, que a gente não se deixe levar por influência, porque o mundo existe um monte de ciclo de influências. Por isso que o estudo é de suma importância. Então, como ele diz aqui, se alguém visitar minha casa, devo me entregar o acatamento recíproco e etc. Então a gente percebe que não é assim. O próprio Paulo, por exemplo, quando Jesus chama por ele, ele reconhece que ele estava errado. O que ele quis tentar fazer ao máximo foi tentar corrigir os erros que ele tinha. Então ele voltou a refazer a caminhada que ele tinha feito anteriormente de forma errada. Então agora ele voltou para fazer da forma correta. E a gente vê que o Paulo, por exemplo, ele ficou 3 anos em meditação, sozinho. Então assim, o próprio Cristo deixou ele no momento de meditação. E depois disso ele foi pregando e foi perseguido, e corria para cá, corria para lá, mas ele conseguiu realmente levar o nome do Cristo e levar todo o ensinamento dele e o ensinamento de Jesus, porque Jesus falava por ele, Como ele mesmo diz, já não sou eu quem fala, mas o próprio Cristo que diz por mim. Então, realmente é fazer, como diz Jesus, o Paulo, um bom combate, mas o bom combate, literalmente, é contra nós mesmos. É a gente ter esse autocontrole e fazer sempre o nosso melhor. Então aqui continuando, o Cristo sorriu como tantas vezes e anunciou calmo. Enganaram-se todos naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça
que se mascara de humildade, nem da covardia, que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. Né? Então, é o que a gente falou ali um pouco mais acima, quantas vezes a gente realmente não faz essas situações? A gente se acomoda, deixa o tempo ir e depois diz que é porque a gente não tem a oportunidade, a gente não pode fazer agora e tal. Só que se a gente se esforçasse um pouquinho mais, a gente conseguiria um pouco mais além. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com a preguiça para a gente não perder tempo, porque o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E antes da gente encarnar, a gente implorou por esse tempo. Se a gente não cumpre hoje, a gente tem que voltar amanhã. Né? E todos nós nascemos para nos melhorar, para trabalhar. Né? O exemplo disso é que tudo na lei da natureza está trabalhando, está em movimento. Então nada fica parado. E tomar muito cuidado com as conveniências humanas, porque trabalhar em aprimoramento nosso, como trabalhar para o Cristo, a gente tem que tomar cuidado com as conveniências, para que não se torne um favor. Né? Então, eu fiz isso em prol da caridade, mas logo eu já cobro essa caridade de forma inconsciente. Devemos tomar cuidado com isso, para que isso não se torne uma conveniência, porque não estaremos pagando e nem trabalhando pelo Cristo dessa forma. Então é caridade, dai de graça o que de graça recebestes. Então é realmente se doar. Então se doar verdadeiramente é contribuir. E o maior engrandecimento que a gente vai ter é vendo o outro progredindo também. Então você vai poder ver a outra pessoa evoluindo junto com você e você evoluindo junto com a outra pessoa ou vice-versa. Então é realmente essa troca de conhecimento. Aí ele continua: as criaturas que se afeiçoaram a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres torturosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores um dos outros. Então aqui Jesus está falando que, olha, eu exaltei que você precisa pagar as dívidas. Então todos nós que estamos aqui, estamos para pagar as dívidas que provavelmente provocamos no passado. Então é uma oportunidade que nós pedimos, né? E Deus nos concedeu essa oportunidade de trabalhar pelo nosso aprimoramento, pelo nosso aperfeiçoamento e auxiliar aqueles a quem prejudicamos no outro momento. Por isso que não devemos primeiramente cobrar por conta disso. Você está cobrando uma coisa que você deveria estar pagando. Né? E a outra, contribuir com o Cristo é realmente fazer renúncia. Né? Então é renunciar, é contribuir. Então quantos espíritos, por exemplo, que já venceram, poderiam estar em outros sistemas solares, talvez, em uma colônia muito mais evoluída, mas preferem vir e trabalhar simplesmente pelo amor, pelo desejo de auxiliar. Então, realmente é o desejo de auxiliar, de ver o trabalho sendo bem feito, sendo executado. E aqui ele diz: bem-aventurados os homens de trato ameno que sabem usar a energia construtiva entre o valor de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprenderam a negar o mal. Então, sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Porque, como a gente disse no começo, muitas das vezes quando nós agimos no impulso, quando nós agimos em momentos que nós não estamos 100% equilibrados, quem fala por nós muitas das vezes é o nosso instinto. É aquilo que nós não gostaríamos de ser. Então, do mesmo jeito que a gente fala alguma coisa para alguém e depois se arrepende, a outra pessoa que falou para nós também pode se arrepender. Né? Então, é nós também olhar para a pessoa como se fosse uma pessoa igual a nós. Por isso que aquela frase é muito importante, de trocar de lado, se colocar no lado da pessoa. Né? Porque hoje foi ela, amanhã pode ser eu. Então, nós somos testados pela vida inúmeras vezes. Todos aqueles que estão ao nosso ladinho ali, né? Aqueles familiares, aqueles amigos, são as pessoas que mais vai testar a nossa paciência, porque eles são os espíritos que mais encarnaram no nosso ciclo. Então, literalmente, são os espíritos que mais nos conhecem. Então, tem aquela frase que diz: nossa, lá na rua a pessoa é de um jeito, dentro de casa ela é de outro. Por quê? Porque justamente isso. Os de casa são os mais conhecidos. Os de fora a gente não conhece, então a gente
muitas das vezes, se não agir no nosso comportamento, no nosso equilíbrio e realmente transformar o nosso eu, a gente cai nesse erro de ser uma pessoa de um jeito e depois outra pessoa de outro. Nós precisamos ser, como diz Jesus, o nosso sim, sim, não, não. Então a gente realmente precisa ser coerente conosco mesmos, trabalhar o nosso eu e ser verdadeiramente nós, positivamente falando. E aqui ele continua dizendo que a gente, abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Né? Então é realmente repetir quantas vezes for necessário, inúmeras vezes for necessário. Todos nós temos e já aprendemos alguma coisa, então, e todos nós estamos aprendendo. Então cada um tem alguma coisa que possa aprender, ensinar. Né? E quando for ensinar, que ensine quantas vezes for necessário. E se você aprendeu muito bem, que você também possa dar o seu melhor na hora de ensinar para alguém. E vai ter um sentimento de gratidão por realmente ter auxiliado alguém e passado um conhecimento profundo para alguém. Fala, nossa, aquela pessoa vai dar continuidade ao que eu aprendi. Então, bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com o espírito de serviço e entendimento, ou seja, igual. Ver as pessoas como espíritos e não como classe. Né? Então, é realmente, como a gente diz, todas as vezes que a gente vai fazer tal coisa e a gente tem uma deformidade íntima, tem uma questão ainda a trabalhar intimamente nossa, que pondera para um desses lados negativo, a gente precisa, né, usar o nosso intelecto e começar a pensar que esse não é o desejo do Cristo, é que nós olhamos para dentro e não para fora. Não característica e nem classe e nem posição, mas o espírito que está ali dentro daquele corpo, como nosso irmão, e tratar ele de igual para igual. Então, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades e deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Então, essas são as transformações que a gente vai provocando no mundo. E são palavras do próprio Cristo aqui, né? Em verdade, vos digo que eles pertencerá ao domínio espiritual da terra. Então, ele diz que o domínio espiritual da terra pertencerá a esses espíritos. Porque todo aquele que acolhe o semelhante dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se afeiçoou no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral. De olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Então aqui a gente vê, né, todo esse ensinamento de Jesus, de tentar passar esse conhecimento e exemplificar, mostrando o equilíbrio, mostrando como que a gente precisa caminhar na nossa caminhada terrestre até a gente atingir o nosso ponto, o nosso ponto de melhora, e justamente quando nós voltarmos para a vida real, que é a vida do Espírito, e que a gente possa olhar para a gente e falar, eu consegui vencer a mim mesmo, eu consegui realmente deixar de ser quem que eu era, fazer a minha reforma íntima, matar o homem velho para que esse novo surgisse. Né? Então é realmente todo santo dia, como diz, acredito que seja Santo Agostinho que sempre escrevia, né? Todo dia ele fazia uma autoanálise. O que eu fiz de hoje de bom, o que eu fiz hoje de negativo, o que eu quero melhorar, o que eu deixei de melhorar. E aí você vai analisando ali até você atingir o grau que você necessita. Então assim, a gente precisa sempre aceitar, mas não é simplesmente se fazer de vítima, de se tornar submisso somente, sem compreender. Nós precisamos compreender cada aprendizado, porque é através da compreensão da situação que a gente vai aprendendo verdadeiramente. Então vai fazendo significação e conexões íntimas com o nosso próprio eu. Então assim, Jesus, por exemplo, ele sofreu e foi pregado na cruz. E com o passar do tempo, nós fomos entendendo, e o Espiritismo hoje, né, é a base, é a chave para todo esse entendimento de que tem uma ressignificação o sofrimento. Então, assim, a gente precisa estudar, né, dentro dos nossos limites, mas estudar, separar um tempo para meditação, porque quando a gente fala de aceitação, a espiritualidade superior,
todas as vezes que nós passamos por uma situação e a gente não entende, a gente não compreende, está sofrendo e a gente pede o auxílio divino, a espiritualidade durante a noite ou em qualquer momento pega o nosso espírito e esclarece. Então ele tenta fortalecer o nosso espírito para que a gente tenha resistência para passar por aquilo. É como se a gente recebesse um banho de energias novas ali. Então a gente não vai lembrar, mas a gente vai sentir o porquê, né? E a partir disso a gente ressignifica aquela situação, porque agora a gente vai aprender a ver de uma forma diferente, né? O Chico, por exemplo, mas o Emmanuel, todas as vezes que o Emmanuel estava um pouco desanimado com o trabalho, o Emmanuel convidava ele a revigorar as energias, indo visitar pessoas em situações mais difíceis do que ele. Então, a partir disso, é um choque de realidade, porque a gente percebe que tem pessoas que estão em condições piores, né, do que nós, e com o que a gente está hoje, os fardos é proporcional. Então, muitas das vezes a nossa dificuldade não é a forma de que a gente tá carregando, né? Então, às vezes a gente coloca o peso sobre as costas de mau jeito. Então, a gente não compreendeu. Se a gente coloca o peso das costas da forma correta, a gente equilibra a situação, né? Então, com Deus, o peso se torna leve. Ou seja, igual Jesus diz, comigo o meu fardo é leve. Então, o fardo com Jesus é leve porque a gente sai de uma situação de crítica, de somente injustiça, de somente incompreensão, de somente apontar o dedo, para uma situação diferente. A gente passa a enxergar a vida totalmente diferente. É como uma pessoa hoje que se considera, por exemplo, muito materialista, né? Então ela não acredita na vida após a morte, ela só acredita na existência atual. E aí, de repente, ela faz de tudo pelaquela vida e de repente ela começa a sentir um vazio, sentir que a vida não está fazendo tanto sentido, e de repente ela reconhece, por A mais B, que existe vida após a morte. Então, toda a visão que ela tinha agora se torna diferente. Entendeu? Então agora não vou mais viver somente uma vida, vou viver N vidas, vou viver pela eternidade. Então, pela eternidade, eu preciso agora me reajustar para me ter paz de espírito, para me conseguir um grau de evolução, né? E todos nós somos traçados para a evolução superior, nós nos tornaremos espíritos puros, né? Então, o planeta Terra hoje não é um planeta ainda evoluído, é um planeta de provas e expiações, por isso que tem todo esse sofrimento. Mas a base do sofrimento foi nós que criamos, não Deus. Então, através da questão que a gente mesmo criou, a gente mesmo aprende. E Deus permite porque é a sabedoria divina. Então, a forma é como a gente vê a questão. Então, todas as vezes que a gente sofre, por exemplo, nossa, eu estou sofrendo, injustiça. Aí você olha, por exemplo, pega um livro e abre, faz uma leitura e vê que tem pessoas em situações mais complexas, você toma um choque de realidade. Ou você olha para Jesus e vê tudo que ele passou e se coloca, por exemplo, numa outra situação, você começa, né, a olhar para você e falar, nossa, eu realmente tenho só que rever o meu conceito. E aí sim a gente vai aprendendo no dia a dia. A gente precisa entender também que tudo na nossa vida, tudo que a vida nos entrega, igual a gente falou já, é um treinamento para o nosso próprio espírito. Então, se ontem, por exemplo, eu tinha uma personalidade tal, hoje eu vou ser testado pela vida. Tanto é que se a gente analisar, a gente vai perceber que o contexto da vida que a gente tem, se a gente perguntar para N pessoas, normalmente, se ela estiver tentando evoluir, logicamente falando, ela vai falar que a vida está muito difícil, está muito complexa e tal. Então ela não está tão satisfeita, mas provavelmente se estiver um pouco complicado, significa que talvez ela está lutando contra ela mesma, ela está tentando vencer. Então toda luta contra si mesmo, toda dificuldade que a gente tenta vencer no dia a dia, é um pouco realmente causa um atrito, porque você está matando o homem velho para se tornar um homem novo. E a paz vai se tornar garantida depois disso. Porque Jesus vai estar sempre nos amparando, mas a gente precisa sempre estar em contato com o Cristo. E quanto a gente viver 100% na questão materialista, achando que a matéria vai satisfazer 100% das nossas necessidades e paz, vai garantir paz, etc., é uma ilusão do espírito, né? É uma ilusão. Por quê? Primeiro, quando a gente desencarnar, nós não vamos levar nada. Vai ficar tudo na beira do túmulo e a gente vai ter que prestar conta perante a nossa consciência. Tudo vai ficar aqui. Então é uma questão de ponto de vista. A gente precisa entender que nós somos espíritos milenares, nós vamos encarnar
N vezes ainda, provavelmente, mas nós precisamos aproveitar a oportunidade para nos libertar de nós mesmos, ou seja, do sofrimento que nós temos e atingirmos o grau de paz, que é o que Jesus espera e deseja para todos nós. O sentimento para a caminhada sempre tem que ser de gratidão. Agradecemos sempre a Deus pela oportunidade de trabalho, de estar sempre presente, de nos melhorar e lembrando sempre o que Jesus disse: Deus não tem nenhum filho a perder, todos nós somos filhos de Deus, todos nós estamos caminhando para Deus e o nosso corpo se renova todo santo dia, a nossa célula se renova todo santo dia, o nosso corpo espiritual, todo santo dia a gente está em contato com a espiritualidade. Então é esforço da nossa parte para que a gente acompanhe esse progresso, que depende somente de nós. Muita paz a todos, esse foi o nosso estudo do capítulo 17. Espero que todos estejam bem. Até a próxima. Muita paz.